E vamos iniciar a nossa leitura do dia no livro de Juízes, capítulo 5. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. O Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejarem, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe, em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se oferecem entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo, que andais pelo caminho, falai disto. Donde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então, o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os seus cativos. Tu, filho de Aminoão. Então fez dominar sobre os nobres entre os povos, aos que restaram, fez-me o Senhor dominar sobre os poderosos. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e depois de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maquir desceram os legisladores, e de Zebulon os que levaram a cana do escriba. Também os principais de Isacar foram com Débora, e como Isacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale, nas divisões de Ruben. Foram grandes as resoluções do coração. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade ficou além do Jordão, e Dan, porque se deteve nos navios, Aser se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali, nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram, então pelejaram os reis de Canaã em Tanaque, junto às águas do Megido. Não tomaram despojo de prata, desde os céus pelejaram, até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícera. O ribeiro de Quiosim os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quisson. Pisaste, ó minha alma, à força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente, amaldiçoai aos seus moradores, porquanto não vieram ao socorro do Senhor. Ao socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja entre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu. Bendito seja entre as mulheres nas tendas. A água pediu ele, leite lhe deu ela. Em prato de nobres lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda.
e ao martelo dos trabalhadores à sua direita. E matou a Cícera, e rachou-lhe a cabeça quando lhe pregou e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu, onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os ruídos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam. E até ela respondia a si mesma: Porventura, não achariam e repartiriam despojos, uma ou duas moças a cada homem? Para Cícera, despojos de estofos coloridos, despojos de estofos coloridos bordados, de estofos coloridos bordados de ambos os lados como despojo para os pescoços. Assim, o Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam sejam como o sol quando sai na tua força. E sossegou a terra 40 anos. Capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também o do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele no campo e destruíram os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque sabiam, com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os que expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás. Abiesrita e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lugar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um homem só. E ele disse:
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos de uma efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém, o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: Ah, Senhor! Pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofrá dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e oferecerás um holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram seu altar. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezeritas se ajuntaram após ele, e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Asser e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar a Israel por minha mão. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão: Não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te
que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinham o arraial dos midianitas para o norte, e no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram todo o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo. Faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que naquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a língua, como lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo de Israel tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo no vale. E sucedeu naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: Levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como os gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: Eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda e a feriu, e caiu e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu seu comentário, e disse: Não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas na nossa mão. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas nele acesas. E disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que,
Chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim farei vós? Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo arraial, e direis: Espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as buzinas, e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 às buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial que fugiu para Zererá, até Bet-Sitá, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Asser e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: Descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas de Bet-Bará e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e o Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zaeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. E perseguiram aos midianitas, e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeeb a Gideão, além do Jordão. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isto que nos fizestes, que não nos chamaste quando fostes pelejar contra os midianitas, e contenderam com ele fortemente? Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais pude eu fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E, como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam já cansados, mas ainda perseguindo. E disse os homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou ao encalce de Zeba e Zalmuna, rei dos midianitas. Porém, os príncipes de Sucote disseram: Estão já Zeba e Salmuna em tua mão. Para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Pois quando o Senhor der na minha mão Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhes da mesma maneira. E os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe havia respondido. Por isso também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxaram da espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas para o oriente de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zeba e Salmuna. Porém,
Ele os perseguiu e tomou presos, e ambos os reis dos midianitas, a Zeba e a Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote, e lhe fez perguntas, o qual lhe deu por escrito os nomes dos príncipes de Sucote e dos seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vede aqui a Zeba e a Salmuna, a respeito dos quais desprezivelmente me encarneceste, dizendo: Estão já Zeba e Salmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e os espinhos do deserto, e os abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote, e derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois perguntou a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Como és tu? Assim eram eles. Cada um parecia filho de rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor, que, se os tivesses deixado com vida, não os mataria. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-o. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porque ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e acomete-nos, porque qual o homem tal a sua valentia? Levantou-se, pois, Judeão, e matou Zeba e a Salmuna, e tomou os ornamentos que estavam no pescoço, e os camelos traziam. E fez Gideão dele um efode, que colocou na sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele. E foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça, e sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam dele, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu à luz também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de seu pai Joás, em Ofra dos Abieritas. E sucedeu que, como Gideão faleceu, os filhos de Israel tornaram a se prostituir após os Baalins, e puseram a Baal-Perite por Deus. E assim, os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara da mão de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme todo o bem que ele havia feito em Israel. E assim finalizamos a leitura do dia.